Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Novamente aquele início de sempre, como vocês estão? Não é uma pergunta, a gente está doido que acabe a pandemia, mas ela ainda não terminou. Então, como eu falo desde o início, paciência é uma virtude e juízo. Não vamos tentar Deus. Máscara, mãos lavadas, 1,5 metro de distância. Alguns já estão vacinados, mas isso não dá uma segurança completa. Então, evite aglomeração, alguém pode estar transmitindo o vírus, e mesmo vacinado, a gente não sabe o que acontece. As vacinas são todas experimentais. Então, paciência e juízo. Essa semana é uma semana de grandes e boas alterações na nossa agenda. Esse domingo continuamos com a nossa EBD presencial às 9 horas. Continuamos estudando a revista Recomeçar, um grande desafio. Recomeçar, um grande desafio. Ela já está disponível nesse grupo de WhatsApp de comunicações. Baixe a revista, estude a lição e venha participar da EBD. Peço que você seja pontual, pois teremos a explanação do conteúdo na primeira meia hora, de 9 a 9h30, hora mais ou menos, seguida de um discipulado, um compartilhar até às 10 horas. Então, é preciso a gente ser pontual. 9 horas eu conto com você presente, coloque seu despertador um pouco mais cedo, venha à EBD da sua igreja. Logo em seguida teremos o nosso culto presencial, como a gente tem sempre e teve durante a pandemia, a partir de meados do ano passado, agora no horário de 10h30, já retorna ao horário normal, porque não pode terminar a EBD e começar o culto, a gente tem que beber uma água, então 10h30 a gente inicia o culto. A gente vai até meio-dia, meio-dia e pouco no máximo, então 10h30, né? Se você eventualmente não vai poder ir à igreja, nós continuamos transmitindo pelo YouTube e pelo Facebook. Nesse domingo teremos como pregador o pastor João Batista, que lidera um precioso ministério para pessoas em situação de rua, moradores de rua, como a gente chama na gíria. Seja bem-vindo, pastor João Batista. Esperamos ouvir de Deus, com o irmão, a mensagem de Deus. Mais tarde, às 18 horas, olha que novidade, teremos o reinício do culto vespertino. Na realidade, nós queremos voltar esse culto para as 18 horas para o segmento jovem da igreja. Porém, todos os irmãos podem comparecer e são bem-vindos. Não é culto é culto feito pelos jovens, com uma roupagem mais jovem. Eu acho que os irmãos vão gostar. Venham, participem. Os irmãos são sempre bem-vindos aos cultos públicos da nossa igreja. E é importante registrar que os jovens e adolescentes já estarão na nossa igreja a partir de 4h30 com programações específicas para eles. Outra novidade, olha quantas novidades para essa semana. O nosso culto semanal, normal das nossas igrejas batistas, nós sempre temos um culto semanal de meio de semana, culto de oração, estudo bíblico, agora passou a ser presencial nessa semana. E outra coisa, em vez de quinta, ele voltou para quarta-feira, como era tradicionalmente. Nós vamos usar o mesmo horário que nós estamos usando nesse período, 19 horas. Dá para fazer o culto 19 horas, nós terminamos mais cedo e os irmãos podem voltar a casa, porque nós ainda estamos na pandemia. Nós vamos utilizar o templo para fazer o culto, não pode ir para a salinha, ficar muito próximo. Vamos atender as instruções sanitárias. Inclusive, vamos fazer no templo, com máscara, distanciamento de 1,5 metro, álcool gel disponível, o templo aberto, janelas abertas, como a gente tem que fazer, cumprindo todas as instruções sanitárias. A sua igreja é um local seguro para você ir. Tá certo? Eu sei que essa alteração é muito esperada por vários irmãos que têm enormes dificuldades
de usar os aplicativos de reunião, nós usamos o Zoom, tem outros aplicativos, mas nós usamos sempre o Zoom. E alguns irmãos simplesmente dizem, pastor, eu não consigo entrar, não consigo. Então, volte, venha ao culto de quarta-feira, próxima quarta, 19 horas, vamos voltar ao nosso culto presencial. Aproveite, vamos continuar o mesmo estudo do livro de Atos, pelo menos até o final de junho. E é aquele nosso culto simples, oração, estudo bíblico, muito simples. É bênção para quem participa, para quem vem. Se você não puder, de toda forma, mora longe, nós vamos continuar transmitindo o culto agora de quarta-feira, pelo menos pelo YouTube. Vamos fazer isso para que você de casa participe do culto de meio de semana. Ainda falando de retorno de atividades, a nossa MCM, Mulheres Cristãs em Missão, se reunirá na igreja, sábado, dia 19 de junho, agora, sábado, a partir das 16 horas. A reunião terá como tema Nosso Feliz Retorno. Parabéns às irmãs pelo encontro e pelo feliz retorno. Nosso precioso culto devocional diário, o podcast, vai continuar em podcast, ele não retorna de forma presencial. É o perigo de uma salinha, então a gente vai continuar em podcast. Tem sido uma bênção, eu de manhã ouço. E, olha, que preciosidade. Se você não tem o costume de ouvir o podcast, a grande vantagem do podcast nesse WhatsApp de informações da igreja é que você ouve esse culto durante o dia. Eles normalmente gravam 8 horas, eu posto um pouco mais tarde, mas você tem o dia inteiro para ouvir o precioso culto, leitura do manancial, e tem sido uma bênção, os irmãos sabem que tem sido uma bênção. Eu quero ainda aproveitar essa pastoral para relembrar à igreja a convocação para a Assembleia Regular Administrativa, que será realizada no domingo, dia 20. Não nesse domingo agora, domingo, dia 20, após o culto matutino. Nós vamos tratar somente de movimentação de membros, ainda que a Assembleia seja soberana para tratar de outros assuntos, mas a proposta é tratar de movimentação de membros. Tem várias cartas que estão paradas, dependendo da nossa decisão como igreja. Então, isso é uma assembleia simples. Gostaria que você viesse para o culto e permanecesse um pouquinho mais para a gente fazer a nossa assembleia. Quero concluir essa breve palavra pastoral deixando para você um texto bíblico para a sua meditação essa semana, que é o texto de Malaquias 4, versículos 5 e 6. Diz assim: eis que lhes enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Presta atenção a esse versículo. Ele converterá o coração dos pais aos seus filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. Olha que importância o relacionamento de gerações. Leia durante a semana esses versículos e pense na importância do trabalho conjunto e amoroso entre pessoas de gerações diferentes. A maldição do Senhor está sobre os tempos atuais desse conflito de gerações e também sobre comunidades e igrejas que, esquecendo essa exortação da palavra de Deus, colocam empecilhos à manifestação da geração seguinte. Às vezes a gente não entende, um pouco mais idoso, como a geração seguinte vai agir, mas temos que converter nosso coração e abraçar a geração seguinte. Depois que o Senhor nos chamar à glória, eles serão líderes da igreja. Como é importante termos em nossa igreja um espaço para novas gerações. Deus te abençoe. Boa semana.